A tribo de Efraim, uma das mais proeminentes entre as 12 tribos de Israel, desempenhou um papel central na história do povo hebreu. Originada de Efraim, o segundo filho de José, essa tribo recebeu uma importante porção do território de Canaã e tornou-se referência tanto em poder político quanto religioso. Com sua terra fértil e estratégica, Efraim abrigou locais significativos como Siló, Siquém e Betel. Ao longo do tempo, o nome Efraim passou a representar todo o Reino do Norte, destacando sua relevância no cenário bíblico e histórico. Efraim, o segundo filho de José e fundador da tribo de Efraim, nasceu da união de José com a egípcia Zenate. Ele era irmão de Manassés e neto de Jacó. A Bíblia relata a história de Efraim principalmente nos capítulos finais de Gênesis. O nome Efraim tem origem em uma raiz que significa a fertilidade, sugerindo prosperidade ou a dupla frutificação. Quando Efraim nasceu, José declarou: "E Deus me fez próspero na terra da minha aflição", destacando o contexto de abundância durante os 7 anos de fartura no Egito. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Efraim, mas a Bíblia destaca o momento em que ele e seu irmão, Manassés, receberam a bênção de seu avô Jacó. Ambos foram adotados por Jacó, o que garantiu a José os direitos de primogenitura e a porção dupla de herança. Dessa forma, os filhos de José tornaram-se líderes fundadores de tribos em Israel. Embora Efraim fosse o mais novo, ele recebeu a bênção principal de Jacó. Quando José tentou direcionar essa bênção para Manassés, Jacó explicou que, apesar de Manassés ser um grande povo, Efraim se tornaria ainda maior. Assim, o nome de Efraim foi colocado à frente de Manassés. No livro de Crônicas, a linhagem das 12 tribos de Israel é descrita, incluindo os descendentes de Efraim. O cronista menciona Ezer e Eleade, filhos de Efraim que foram mortos ao tentar roubar gado em Gate, e também Berias, um ancestral de Josué. O texto não deixa claro se a Efraim se refere ao patriarca da tribo ou a um de seus descendentes, mas o foco principal é destacar a linhagem de Josué. A bênção de Jacó sobre Efraim se concretizou ao longo do tempo, à medida que sua descendência prosperou. A tribo de Efraim destacou-se como uma das mais importantes de Israel, produzindo líderes notáveis. Embora durante o êxodo a tribo de Manassés tenha sido temporariamente mais numerosa que a de Efraim, a profecia de Jacó foi cumprida com o crescimento e a relevância crescente de Efraim, superando Manassés ao longo da história. No acampamento de Israel, a tribo de Efraim tinha uma posição de destaque, liderando o lado oeste ao redor do tabernáculo. Durante o período dos juízes, Efraim participou de conflitos civis, como durante os dias de Gideão e Jefté. A tribo de Efraim tornou-se tão influente que o nome Efraim passou a ser associado ao Reino do Norte, sendo utilizado para representar as 10 tribos que compunham Israel. Seus descendentes eram conhecidos como Efraimitas. Entre os personagens mais destacados da tribo de Efraim estão Elisama, representante da tribo e assistente de Moisés. Josué, sucessor de Moisés, que liderou a conquista e divisão da terra prometida. Débora, juíza e profetisa, que liderou Israel na libertação da opressão cananeia. Jeroboão, primeiro rei do Reino do Norte, iniciando o período do Reino Dividido. Embora o profeta Samuel fosse de origem levítica, sua família vivia em território de Efraim, o que fazia com que seus antepassados fossem chamados de Efraimitas. A tribo de Efraim recebeu um vasto território na divisão de Canaã, caracterizado por montanhas e vales bem irrigados pelas chuvas, o que o tornava uma região fértil.
Esse território é frequentemente referido na Bíblia como as montanhas de Efraim. Alguns dos locais mais importantes no território de Efraim incluem Siquém, situado entre os montes Ebal e Gerizim, com relevância histórica e espiritual. Siló, que abrigou a Arca da Aliança durante o período dos Juízes, tornando-se o centro religioso de Israel nessa época. Betel, um importante centro de adoração no Reino do Norte. Durante o período do Reino Dividido, Efraim passou a ser usado como sinônimo do Reino do Norte, que incluía várias tribos. Como as demais tribos do Reino do Norte, Efraim foi exilada após a conquista do reino pelo Império Assírio, um evento profetizado por Amós, Oséias, Miqueias e Isaías como um juízo divino sobre sua corrupção moral. A vida de Efraim, embora mencionada brevemente nas Escrituras, carrega lições profundas que ecoam por gerações. Ele nasceu em um contexto de aflição e prosperidade, simbolizando a capacidade de florescer mesmo em tempos difíceis. Seu nome, que significa duplamente frutífero, reflete não apenas sua própria história, mas também o destino de sua tribo, que se tornou uma das mais importantes em Israel. A bênção que Efraim recebeu de Jacó, apesar de ser o filho mais novo, nos ensina que Deus, em sua soberania, pode escolher os menos prováveis para propósitos grandiosos. A trajetória de Efraim e sua descendência mostra como as decisões e bênçãos de uma geração podem afetar o futuro. Ele nos faz refletir sobre a importância de estarmos atentos às oportunidades que recebemos, à maneira como lideramos e influenciamos, e como enfrentamos os desafios. Mesmo quando parece que o destino de alguém é menor, a graça de Deus pode elevá-lo para um propósito maior. Assim, a vida de Efraim nos inspira a confiar no plano divino, sabendo que cada etapa, por mais inesperada, tem o potencial de gerar frutos abundantes. A tribo de Efraim, desde sua origem até seu papel crucial na história de Israel, exemplifica a prosperidade e a importância prometidas na bênção de Jacó. Seu território fértil, líderes notáveis e participação em momentos-chave da narrativa bíblica consolidaram sua posição de destaque entre as tribos de Israel. Mesmo com os desafios enfrentados, incluindo o exílio, a herança de Efraim permanece marcada nas Escrituras e na memória histórica de Israel. Assim, ao estudar sua trajetória, percebemos a profunda conexão entre promessas divinas e o desenvolvimento do povo de Deus. Obrigado por acompanhar este estudo. Que possamos continuar a aprender com a história e a fé dos antigos patriarcas. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar.